Esse gráfico aqui, gente, mostra em azul a variação percentual do volume total investido pelos principais bancos centrais do mundo: Estados Unidos, Japão, China e Europa. Então, sempre quando ele estiver para cima, significa que o volume injetado por esses bancos na economia está maior. E sempre quando ele estiver para baixo, né, ou decrescente, significa que o volume que esses bancos estão injetando no mercado financeiro está menor ou em recessão. Então, aqui é período de recessão, aqui é período de expansão desses bancos centrais. Então, aqui fica claro que a economia anda em ciclos, né? Nós temos momentos de expansão e momentos de contração. E o momento atual que nós estamos é um momento de contração, né? Então, nós temos pouco volume injetado pelos principais bancos centrais, uma variação percentual muito pequena e até mesmo negativa. Mas essa perspectiva tem mudado recentemente, porque a maior parte dos bancos estão com taxas de juros alta, principalmente porque eles botaram taxas de juros muito baixas durante a pandemia, justamente para poder aquecer, né, a economia mundial, que estava muito em recessão durante a pandemia, então botaram a taxa de juros muito baixa para disponibilizar dinheiro durante ao fim da pandemia e tiveram que aumentar essa taxa de juros para conter a inflação logo depois. E agora elas estão começando a cortar essa taxa de juros. É o que a gente olha, por exemplo, nessa notícia, ó. Principalmente países desenvolvidos, porque antes países subdesenvolvidos como o Brasil já estava cortando. Aqui o Canadá mostra um corte da taxa de juros que aconteceu quarta-feira passada, que eles reduziram de 5 para 4,75 pontos percentuais. E a justificativa é justamente porque eles acham, né, que a inflação está sob controle, então permite que haja esse corte na taxa de juros de forma a incentivar injeção de dinheiro na economia, já que a inflação está basicamente controlada. Na mesma linha está a Europa. Então, o Banco Central da Europa, na última sexta-feira, cortou também a sua taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Reduziu de 4 para 3,75. Então, ela estava num recorde de taxa. Então, eles acham também que a inflação está controlada. Lá, no caso, eles tiveram que elevar a taxa de juros tanto por causa da pandemia quanto por causa da crise Rússia, Ucrânia e do gás natural. Então, para não ocorrer um grande aumento da inflação, eles tiveram que botar uma taxa de juros mais elevada. Então, o Banco Central americano está pressionado a diminuir essa taxa de juros. E outro fator que pressiona o Banco Central americano são as eleições. Então, o que a gente olha nesse gráfico é que nunca as eleições americanas aconteceram em períodos recessivos. Você não vê eleição americana acontecendo nesses períodos de baixa. Sempre elas aconteceram em período de percentual positivo de aumento de injeção de dinheiro no mercado financeiro. Né? Eles não querem ter uma eleição no meio de uma recessão, porque provavelmente quem está no governo vai perder, independente de ser republicano ou de ser democrata. E agora nós estamos num período de recessão. Então, tudo indica que também é uma pressão política para que essa taxa de juros nos Estados Unidos comece a ser cortada. E nós temos uma reunião do Fed justamente essa semana. E o que significa taxa de juros cortada? Significa dinheiro na economia, significa que esse gráfico vai começar a subir. E o que aconteceu as últimas vezes que esse gráfico de dinheiro injetado começou a subir no mundo? O valor das criptomoedas justamente começa a subir. Então, aqui foi no último ciclo, do ciclo de 2020, foi justamente quando começou o grande aumento, né, do valor do Bitcoin, foi quando a taxa de juros americana começou a cair e o volume injetado de dinheiro no mundo começou a crescer. A mesma coisa aqui, não foi exatamente no pico que eles botaram, obviamente que eles têm que começar a cortar a taxa de juros um pouco antes da eleição. Né? Então, começaram a cortar a taxa de juros aqui, e aí começou a aumentar o volume injetado no mercado e o preço das criptomoedas subiu. Aqui é a mesma coisa, né? O pico histórico aqui aconteceu justamente no momento de pico de injeção monetária. Aqui também, momento de aumento no preço, momento de aumento da injeção monetária. E aqui também um ciclo positivo, aumento do preço. E é o que a gente espera que aconteça agora, que essa recessão acabe, que os Estados Unidos corte os juros, que o volume de dinheiro injetado comece a subir e que esse novo pico do Bitcoin, que já aconteceu antes 3 vezes, aconteça nos próximos meses. Então, por isso que eu estou querendo oferecer esse curso já semana que vem, para que vocês, né, porque eu já estou com o meu dinheiro aplicado, vocês não percam, investir uma parte da carteira de vocês, não é toda a carteira de vocês, uma parte da carteira de vocês dentro do mercado de Bitcoin.